A parábola da grande ceia. Parábola, narrativa. Jesus falava por narrativa para aquelas pessoas poderem entender o que ele estava falando, porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. Ceia. Aí tu se lembra. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. Ceia é se alimentar com conhecimentos do reino de Deus. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. A narrativa do grande ensinamento é nesse sentido. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, com Jesus, à mesa. Aí tu se lembra, comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. Mesa, ceia, pão, se refere tudo a uma coisa, os ensinamentos do reino de Deus. A mesa, ela se refere ao local onde eles estavam reunidos para absorver aqueles ensinamentos. É nesse sentido. Disse-lhe aquela pessoa que estava com Jesus: bem-aventurado, aventurado, abençoado, aquele que comer pão. Aí tu se lembra, comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, o alimento da alma. No reino de Deus, o reino de Deus, o plano espiritual. Abençoado é aquela pessoa que absorver os ensinamentos no plano espiritual. É nesse sentido, nas colônias espirituais do bem. Ele, Jesus, porém, respondeu: certo homem, que é Deus, deu uma grande ceia. Aí tu se lembra, comeis a minha carne, é ler o livro. Bebeis o meu sangue, é entender o que está escrito no livro. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Ceia é os ensinamentos do plano espiritual. Certo homem deu um grande ensinamento, é nesse sentido, e convidou muitos lá no plano espiritual. A hora da ceia. Ceia, o ensinamento. A hora do ensinamento. Enviou o seu servo. Deus enviou o seu servo, aquele que serve, para avisar aos convidados, os espíritos: vinde, vem, porque tudo já está preparado para os ensinamentos. Não obstante, todos começaram a excusar-se. Todos começaram a recusar. Eles não queriam aceitar que eles estavam desencarnados. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Ele negou. Ele não queria aceitar que ele estava morto. É nesse sentido. Rogo-te que me tenhas por excusado. Rogo que tu me recuse. Eu quero voltar. É nesse sentido. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Ele não queria aceitar que ele estava desencarnado. Ele queria ir lá mexer com os bois dele. Rogo-te que me tenhas por excusado.
recusado. Rogo que tu me recuse, eu quero voltar. É nesse sentido. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Ele queria voltar para a mulher dele. Isso aqui é uma sessão mediúnica. Voltando o servo, aquele que serve, tudo contou ao seu senhor, que é Deus. Tem os trabalhadores encarnados numa casa espírita e tem os trabalhadores desencarnados na casa espírita que ficam trabalhando no lado espiritual. Eles vão buscar as almas para a sessão e as almas começam a falar o que está acontecendo, isso e aquilo. Isso aqui é uma sessão mediúnica. Então, irado, o dono da casa, que é Deus, disse ao seu servo, aquele que serve: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos para serem curados. Isso aqui é uma sessão mediúnica. Tem os espíritos que se comunicam dizendo que eles não querem passar para o outro lado, eles estão doentes, eles reclamam do que está acontecendo, é nesse sentido. E tem os trabalhos de curas, entende? É nesse sentido. Tem os trabalhadores que trabalham encarnados e os trabalhadores que trabalham desencarnados no plano espiritual naquela casa. É nesse sentido. Depois lhe disse o servo, aquele que serve: Senhor, Deus, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda tem bastante hora, bastante espaço para tratar mais pessoas, ajudar mais pessoas, é nesse sentido. Respondeu-lhe o Senhor, Deus: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados para o plano espiritual para ser tratados e ganhar ensinamentos, provará a minha ceia, os ensinamentos. Aí tu se lembra: comeis a minha carne é ler o livro, bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. Ceia é o ensinamento do plano espiritual, aquilo que eles têm para ensinar. Aquelas pessoas recusaram, entende? Aprender. É nesse sentido. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.